Daí galera, beleza? Primeiramente convite para visitar o canal, se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilha aquela coisa toda. Eu cunhei uma frase, uma expressão minha, baseada num diagnóstico, vamos dizer assim, que eu cunhei, que eu pesquisei, que eu busquei em diferentes psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, doutores da área que estudam a mente humana. E eu cheguei a uma conclusão e eu cunhei uma síndrome, que é a síndrome de Bob, relacionando a um antigo desenho que passava, que era o Fantástico Mundo de Bob, que era um menino de 5, 6 anos, vivia no seu quarto e ele vivia suas aventuras, vivia suas fantasias dentro do seu mundinho infantil, que era o mundinho do Bob, o Fantástico Mundo de Bob. Então naquele mundo ali ele fazia todo tipo de construção, todo tipo de ideário, todo tipo de imaginação, ele era herói, ele fazia, acontecia. E aí vinha a mãe dele e dizia assim: Bob, você precisa fazer suas tarefas da escola, você precisa almoçar, você precisa tomar banho, você precisa fazer suas coisas. Tirava ele daquele mundinho e trazia para a realidade. Então, só que o esquerdista ele vive no fantástico mundo de Bob, e sempre que a mãe, uma interferência externa vem e traz para a realidade, ele não quer aceitar. Por isso a síndrome de Bob. É um síndrome de viver num mundo de fantasia, num mundo fantástico, num mundo de elucubrações. O mundo infantil é a coisa mais bela que existe quando você é criança. Não existe mais nada mais porque a gente tem que manter a essência infantil, a essência da nossa criança a vida inteira, até o nosso último suspiro. A gente tem que ter aquela criança interior. O que não pode, uma coisa é você ser infantil na sua essência, na sua pureza, na sua, dentro da sua, aquilo que você tem mais de verdadeiro, mais puro. Mas não dá para um adulto ser infantilizado, porque aí fica incongruente com a evolução natural do indivíduo, do ser humano e da sociedade. Imagine se todo mundo viver a infância até o último dia de vida. Não, você tem etapas na vida. Você tem a tua infância, você guarda a tua essência, a tua pureza, e depois você vai viver a adolescência, você vai viver a juventude, você vai viver a maturidade, você vai viver a velhice. São etapas da vida. Agora, você se infantilizar e viver a vida toda infantilizado, que é antinatural. Manter a essência da infância, da inocência infantil, é a coisa mais linda que existe. Todos nós devemos manter. Mas viver uma infantilidade é antinatural. Então eu conheço a expressão síndrome de Bob. E é exatamente o que está acontecendo no atual cenário, que aliás vem percorrendo e perpassa todas as ideologias utópicas. Porque o que o Bob vivia dentro da sua inocência era uma utopia, nada mais do que uma utopia. Esse negócio de eu sou o herói, vou dragão, aquela coisa que eu vou construir meu mundo aqui, vou matar o dragão, e daí depois que eu matar o dragão, a gente vai fazer aqui uma comunidade e vamos todos viver felizes, vai ser o paraíso aqui. Para a criança é uma fantasia, para o adulto é uma utopia, é um não lugar, um lugar que não existe. Então, o que acontece? O esquerdista em geral tem a síndrome de Bob. Aí tem o Lister ali, Lester, que tem um livro, toda uma publicação falando sobre a loucura esquerdista, aquela coisa toda, o próprio marxismo. Tem vários artigos, matérias, obras, livros falando sobre o quanto o esquerdismo é uma síndrome desconexa da realidade, tem uma desconexão da realidade. Eu coloquei essa síndrome de Bob porque eu me lembro do desenho do Bob que eu assistia, eu adorava o Bob, Fantástico Mundo de Bob. Mas eu sabia que aquilo ali também era uma mensagem de uma criança vivendo no mundo infantil, e que na fantasia da gente, a gente sempre tem que buscar o melhor, sempre tem que buscar realizar nossos desejos, nossas fantasias. Mas vinha a mãe e trazia para a realidade. Então o desenho em si, o programa em si, trazia essa mensagem. Você tem que realizar, mas você tem que tomar banho, almoçar,
fazer as tuas tarefas, porque na realidade você vai alcançar a realização de seus sonhos, seus projetos, seus planos e suas metas de uma forma real, condizente com a realidade. O mundo além da realidade é um mundo espiritual, é um mundo da fé, que você vai construir dentro da sua individualidade, dentro do seu conhecimento, dentro da sua sabedoria. Então tudo que está acontecendo aí, o esquerdista ele distorce, ele deturpa para, como é que eu vou dizer assim, para condicionar, para convergir para a sua utopia. Então ele diz, por exemplo, que estão atacando a soberania. Ninguém está atacando a soberania de ninguém. Tarifas, medidas, são para defender interesses de quem está tomando essas medidas. E para mais além, muitas vezes são reações. A soberania deles é que está sendo atacada. Quando você começa a punir a Starlink, quando você começa a punir o Elon Musk, quando você começa a punir o funcionário de um escritório americano no Brasil, quando você começa a cercear redes sociais, quando você está atacando a soberania deles. Eles estão reagindo para defender a soberania deles. Mas o esquerdista ele precisa condicionar, ele precisa manipular, alienar de uma forma que pareça que é ele que está sendo atacado dentro da sua imaginação, como o Bob tinha a sua imaginação. O Bob era muito criativo, era uma criança de 4, 5 anos, aí você entende. Uma criança de 4, 5 anos ter fantasias, ter ilusões, ter o pequeno mundinho dele, tudo bem. Agora, adultos, querer emplacar uma narrativa infantiloide de que nós estamos tendo a nossa soberania atacada, porque eles vêm aqui mandar, que eles vão fazer tarifar as coisas. Eu fiz um vídeo ali, por exemplo, o cidadão americano está pouco se fudendo, porque o cidadão americano sabe que a soberania deles está sendo defendida. Eles não estão atacando ninguém. E outra coisa, os Estados Unidos, eles têm um legado, um handicap de Guerra Fria, de Guerra Mundial. Eles enfrentaram a KGB décadas, eles venceram a Guerra Fria, eles derrubaram, ajudaram a derrubar, não só o americano, não só a CIA, não só o Pentágono, mas com influência e com aliança do mundo livre, ajudaram a derrubar o Muro de Berlim, unificar as Alemanhas, tirar o leste europeu do bloco soviético, libertar aquelas pessoas da cortina de ferro. Então, esses cu de cachorro aí vão querer meter com alguém que enfrentou a KGB? Não, eles têm espionagem contra espionagem, informação contra informação. Eles estão agindo de forma legal, eles estão agindo de forma dentro da lei, e eles estão agindo de forma a defender seus interesses, o interesse dos americanos, o interesse do mundo livre, a própria Europa se manifesta nesse sentido, a parte civilizada da Europa, a parte civilizada do mundo, se manifesta nessa direção. Então, caiam fora de todos esses argumentos. Olha, eu tenho visto aqui pessoas que se dizem advogados, intelectuais, jornalistas, se jactam como intelectuais, inteligentes, defendendo ideias infantiloides, não infantis. Se fosse ideias infantis, eu ia dizer assim, o cara está assistindo muito, agora não tem mais desenho, né, mas está assistindo muito desenho infantil. Não, é infantiloide mesmo, é uma mentalidade distorcida, infantiloide, que o próprio George Soros uma vez falou que ele tem essa síndrome. Ele falou mais ou menos nesse sentido. Ele dizia, eu criei uma fantasia na minha infância e eu quis levar para o resto da vida aquela fantasia, e eu quero que o mundo seja do jeito que eu quero. O mundo não vai ser do jeito que tu quer. Não é o mundo que vai se adaptar a você. É você que vai ter que se adaptar ao mundo, filha da puta. É mais ou menos isso. Eu digo isso até com uma certa indignação, porque a gente está falando sobre o óbvio. Valeu, galera. Abraços, beijos no coração. Fica mais uma vez o convite. Inscreva-se no canal se gostar do conteúdo. Curta, comente, compartilha, aquela coisa toda. Beijos no coração. Fiquem todos com Deus.